todos, boa noite a vocês que estão aqui na Igreja do Sucesso. É um prazer tê-los aqui, no dia de domingo, um dia que alguns estão assistindo Fantástico, a Record, outras coisas, né? E é você que está nos assistindo, por favor. Santíssimo Deus, mais uma vez, obrigado pela vida e a saúde que tem nos concedido até aqui. Te agradecendo, Senhor Deus, por podermos estar na Tua casa para Te render louvores e agradecer porque tudo que nós temos e tudo que nós somos vem e depende de Ti. Ainda mais pelo sacrifício que Cristo fez por nós na cruz. Te pedimos, Senhor Deus, que nos use hoje, que ao abrir a Bíblia, o Teu Santo Espírito, Pai, é quem venha falar através de mim. E que não venha ser eu falar as minhas ideias, mas sim o Teu Santo Espírito venha falar nessa igreja. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Já vou pedir para vocês que estão com Bíblias, deixar as Bíblias abertas em Jó. Só em Jó por enquanto. A gente vai passar por alguns personagens bíblicos, né, que deixaram sua marca na história da Bíblia, e vamos aprender com esses personagens bíblicos o que isso pode influenciar na minha vida, o que eu posso usar disso. Então, o tema de hoje é o que a Bíblia me ensinou. E discorrendo pela Bíblia, a gente passa por um homem que recebeu uma mensagem de Deus para ir a uma certa cidade, que era uma cidade pecaminosa, talvez tanto quanto Sodoma e Gomorra, e essa cidade, esse homem pensou, não, essa cidade não merece a Tua palavra, Senhor, eles nunca vão se escutar, eles nunca vão se arrepender. Esse homem recebeu a mensagem do Espírito Santo e tentou fugir. Alguns já sabem de quem eu estou falando. Ele tentou fugir, pegou um barco e descobriu que o barco estava quase afundando por causa dele. E ele disse, me joguem ao mar. E ele ficou 3 dias dentro do ventre de um grande animal. Não diz que é uma baleia, mas diz que é um grande peixe, né? E eu aprendo uma coisa com Jonas, que se Deus me deu uma tarefa, eu não devo fugir dessa tarefa. Como agora eu estava comentando com vocês, né? Foi de última hora, tem uma tarefa de fazer, vai e faz. Deus vai te capacitar. Leva a tua Bíblia, leva a tua colinha, né, tua bengalinha, e vai lá e faz o trabalho. Porque quando a gente está aqui na frente, a gente está pregando em primeiro lugar para nós mesmos. O que Jonas me ensinou? Jonas me ensinou que eu, em primeiro lugar, não devo fugir de Deus. Eu devo ir na direção que Deus me disse. Antes de Ellen White, que é uma escritora norte-americana que nós adventistas cremos como uma profetisa, sobre tudo está escrito em Apocalipse, nós teríamos o Espírito de Profecia, nós cremos que ela é nossa profetisa. Antes dela tiveram 2 pessoas. Um, por ser negro, achou que não deveria falar, porque naquela época o preconceito contra as pessoas negras era grande, então ele achou que não deveria falar. E o outro, eu não lembro bem o que aconteceu com ele, mas ele não quis falar, e era de mais idade. Até que chegou nessa mulher fragilzinha, com problema de saúde, que com, se não me engano, 11 ou 12 anos levou uma pedrada na cabeça, que debilitou ela também por toda a sua vida. Não tinha estudos. Tinha uma irmã gêmea. Não tinha estudos, mas foi grandemente usada por Deus, e nós temos aí muitos livros dela. Hoje, nós temos livros de saúde dela, que foram escritos 150 anos atrás, que a gente pega e parece tão atual. Se eu tivesse feito isso na minha vida, eu teria uma grande saúde. Não estaria tão debilitado. Então, com Jonas eu aprendo uma coisa. Assim como Ellen White, eu não devo fugir da missão que Deus me dá. O segundo personagem, seria o segundo dos personagens, são 3 homens. 3 homens jovens que saíram da sua terra, da Judéia, foram escoltados como escravos para a Babilônia. Vocês devem estar pensando em Sadraque, Mesaque e Abdenego. Pois é, eles mesmos. E eles foram jogados aonde? Por amor a seu Deus? Na fornalha. Não quer dizer que quando eu vejo essa história de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que Jesus mesmo falou, o mundo cristão, a vida cristã não seria de flores, mas de espada. Assim como esses 3 jovens, por adorarem ao Deus verdadeiro, eles tiveram que passar pelo fogo, mas nada aconteceu, a mesma coisa pode acontecer com nós. Quando a gente achar que está caindo, que está se machucando, a gente tem que parar para pensar que Jesus já absorveu todos os impactos maiores que estariam sobre a nossa vida. Jesus estava junto com eles ali na fornalha. Nenhum fio de cabelo, nem cheiro de fogo se tinha neles. Inclusive nós estamos estudando sobre Daniel nos vídeos da nossa igreja, e a gente vê a fé desses 3 homens. É ter fé, né, cara? É fé.
Imagina, não, se Deus quer que nós sejamos consumidos, vamos ser consumidos. Mas por que Deus permitiu que esses 3 jovens fossem vistos? Olha lá, não estão adorando Deus, o Deus do Nabucodonosor. Permitiu eles serem jogados no fogo para livrá-los só do fogo. Deus não podia ter livrado ali, antes aparecido um anjo, não era para tocar neles? Podia. Mas a gente percebe uma coisa. Na verdade, acho que a fé deles nem foi precisada ser testada. A fé deles já era boa o suficiente. Mas ali era um exemplo para o rei Nabucodonosor. Porque, como a gente estudou ontem no vídeo 3, no terceiro vídeo de Daniel, que eu e o José fizemos, a partir do capítulo 3, depois da fornalha, esses 3 jovens não aparecem mais. Ou seja, o propósito deles tinha sido cumprido. Era de evangelizar e de mostrar o Deus verdadeiro maior do que o Deus de Nabucodonosor para Nabucodonosor. Então esses 3 jovens são tão importantes para nós como exemplo. Testar nossa fé, às vezes vão acontecer coisas, e às vezes Deus vai te permitir entrar na fornalha, mas não vai queimar um fio de cabelo seu. O outro exemplo que eu vejo é o próprio Daniel na cova dos leões. Eu imagino que Daniel ele tinha tanta fé em Deus que quando ele entrou na cova dos leões, porque Daniel passou uma noite com os leões, ele foi jogado muito provavelmente agora para esse horário, 7 e pouca da noite, assim, no entardecer, e ele pousou com os leões, e os anjos taparam a boca dos leões. Eu acredito que Daniel, ao ser jogado lá, ele teve tanta fé em Deus que ele descansou. Eu acredito que ele não perdeu a noite de sono dele. Ele deitou naquela cova e dormiu. Nós estamos em meio aos problemas, os leões, o inimigo que ruge como leão, que é um outro exemplo bíblico, descansando no Senhor. Eu estou descansando no Senhor ou eu estou me desesperando dos problemas? E isso me lembra um outro personagem bíblico, o rei Davi, que matou o gigante. Assim como Daniel descansou em Deus, Davi teve fé em Deus para matar um gigante. Esse gigante que ele enfrentou foi literal, real, um outro homem de 3 metros alguma coisa. Mas e os nossos gigantes os nossos Golias que nós estamos enfrentando todos os dias, com essa pandemia, com problema de saúde em casa, com um familiar que às vezes não respeita a tua fé, não é verdade? Como você relatou ali agora há pouco, eu também tenho familiares que não gostam da minha fé. Entende? Se eu fosse de qualquer outra igreja que não precisasse guardar o sábado, eu até estaria menos pior diante deles. Não é? Então eu vejo assim, como é que nós estamos enfrentando esses problemas? Estamos descansando em Deus como Daniel e matando esse gigante? Ou estamos nos desesperando? Esses são alguns personagens que inspiram a nossa vida e deveriam nos inspirar, e nós deveríamos, sempre que tivermos problemas, lembrar dessas histórias. Essas histórias que a gente conta para as crianças ali no primário, no hall, essas histórias fazem com que a gente reforce a nossa fé em Deus. Por que Deus deixou tantos exemplos na Bíblia? José, tanto José quanto Samuel, se vocês pegarem a Bíblia, não há relato de que eles não pecaram. Vocês já pararam para reparar nesse detalhe? José, filho de Jacó, e Samuel, filho de Ana, ambos, não se relata pecados deles. E Davi também foi pecador. E Davi também foi pecador. E Davi foi pecador. Mas eu digo, esses dois não se relata. Mas não quer dizer que eles não tenham sido pecadores. Mas a Bíblia não fez questão de relatar deles. Já de Davi, fez questão de relatar que ele cobiçou a mulher do próximo, que ele matou, que ele deixou um filho, né, estuprar a sua outra filha e passou a mão por cima com um pai relapso, sabe? A Bíblia tem histórias de pessoas que são menos, vamos botar menos pecadoras, e pessoas que são realmente muito pecadoras. Mas ainda assim, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Na verdade, nós já estamos salvos, basta nós aceitarmos. Nós temos o livre-arbítrio de escolhermos não aceitar. Não, eu não quero saber disso aqui, não quero saber de Bíblia, eu não quero saber de Cristo. É uma opção, mas quando Cristo morreu, ele morreu por todos antes dele e por todos que iriam nascer depois dele. Ou seja, por mim e por vocês. Por você. Como o José falou, é mais fácil salvar do que se perder. É mais fácil se salvar do que perder, porque já está tudo pronto. É só pegar e usufruir. O cheque cobrindo os teus pecados já está assinado. Jesus já pagou. Já depositou, né? Já depositou, entende? E isso que a irmã falou agora é uma coisa que é interessante. Paulo fala bem assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço,
Mas o mal que eu não quero fazer, é isso que faço. Porque nós, desde que Adão caiu, temos a natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa, ela nos impulsiona sempre para o lado ruim, nunca para o lado de Cristo. Adão, antes de pecar, tinha a natureza de quem ia para o lado de Deus. Ele não tinha facilidade de pecar, ele tinha que fazer muita força para pecar. Só que após o pecado, todos, incluindo de Adão para cá, nós temos muito mais facilidade de ir para o lado do mal do que para o lado do bem. Então é por isso que Paulo relata sobre isso, que é um outro grande exemplo. Nós vimos Moisés, que abriu o Mar Vermelho, demonstrando que Deus pode abrir o Mar Vermelho de nossas culpas, nossos pecados, nossas falhas. E aí, agora, eu quero vir aqui para vocês, para o Jó, o versículo 1 e o capítulo 1. Eu quero ler algumas qualidades deste homem, que eu acho muito importante. Jó 1:1. É só esse verso aqui que a gente vai ler. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A minha pergunta para nós hoje, nesta noite, a gente sabe que a Bíblia é uma carta de amor de Deus para nós, uma carta de exemplos. Como eu estava falando antes, José e Samuel, 2 exemplos de pessoas que a Bíblia não relata, não faz força em relatar se eles pecaram ou não. Mas a gente percebe nas entrelinhas da Bíblia que José ele era um rapaz, vamos dizer que mimado, orgulhoso, porque o pai o mimava, tanto que ele recebeu uma túnica talar. Então, mas não desmerecendo a história dele. A Bíblia é uma carta de amor que nos relata exemplos de pessoas que a gente se identifica. Muitos se identificam com quem? Com Pedro. Pedro é impulsivo, mas era sincero. No mesmo momento, em menos de 15 minutos, uma conversa com Deus, ele foi usado pelo Espírito Santo. Senhor, tu és o Cristo. Em menos de 15 minutos, não, Senhor, tu não precisa morrer. E Jesus diz, sai daqui, Satanás. Eu me atento aqui a esses 4 detalhes já no primeiro versículo de Jó, que a Bíblia fala sobre Jó. E é esse o meu desejo para nós, dessa igreja da Bom Sucesso, que nós sejamos como Jó, homens e mulheres íntegros, retos, tementes a Deus e que se desviavam do mal. O que é ser íntegro? Vou dar um exemplo simples para vocês. Todo mundo aqui já comprou leite, né? Tem o leite desnatado e o leite integral. E tem outras variantes, semi-desnatado. O que é o leite integral? É aquele que vem completo, vem com nata, vem puro, vamos assim dizer que vem puro da vaca, correto? Esse é o integral. O outro é desnatado, já não é mais íntegro, já não é mais 100%, não é mais completo. E a Bíblia está dizendo que eu devo ser o quê? Um homem e uma mulher integral, íntegro, completo diante de Deus. Isso não quer dizer que você não vai pecar. Você vai pecar, mas seja como Davi. Davi é falado que ele é um homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo sido um pai relapso e que cobiçou a mulher com seu melhor amigo, porque ele é um homem que ele caía e logo se arrependia. Ele pagou muito caro pelos seus pecados. Ele também era impulsivo. Ele tinha um coração bom. Ele tinha um coração bom. O segredo da vitória de Davi, se nós um dia sermos chamados de íntegro perante Deus, ou de homens e mulheres segundo o coração de Deus, esse segredo é esse. Quando você pecar, é o arrependimento. Mas Senhor, eu estou aqui de novo pela 30ª vez, pela 100ª vez, pela 1000ª vez. Para Deus, isso não importa. Ele quer ter um relacionamento com você, um diálogo diário com você. Eu sei que ferrou meu filho. Que bom que você arrependeu, que bom que você reconhece que tu quer ser melhor. Que bom que tu está tentando lutar contra essa tua natureza de Adão e quer ter a natureza de Cristo. Esse é o primeiro ponto. Depois do íntegro é um homem reto. Aqui a Bíblia quer que nós sejamos homens e mulheres retos. Sim, sim e não, não é que a Bíblia diz, nem para a direita nem para a esquerda. Se está na Bíblia que eu devo devolver o dízimo, eu devolvo o dízimo. Se está na Bíblia que eu devo guardar o sábado, eu guardo o sábado. Se está na Bíblia que eu devo fazer o bem e eu não faço isso é pecado, eu devo fazer o bem. Isso é ser reto. A Bíblia diz que eu e você que está nos ouvindo, devemos ser retos. Essa é a segunda qualidade de Jó. A terceira qualidade de Jó é que ele era temente a Deus. Aqui não é o temer de ter medo. O temente a Deus aqui é o de obedecê-lo. Confiar nele. Como Abraão. Abraão, vocês sabem por que Abraão, quando a gente lê aquela história de Abraão, que Deus pede o único filho dele de Sara, a mulher dele mesmo, porque o outro era o filho da concubina, de Agar.
Ismael. Mas o filho mesmo dele, que deveria herdar, era o filho deles, do casal ali. E aí Deus pega e pede seu único filho. Você sabe por que Deus pediu o único filho para ele? Para provar ele, né? A fé dele. Para provar ele. Mostrar que um dia Jesus iria também para morrer. Iria morrer da mesma forma, mas tem um outro detalhe que a Bíblia não conta, talvez, e que está nas entrelinhas da Bíblia. Deus pediu ao filho de Abraão por uma razão. Abraão, quando teve seu filho, ficou tão feliz, porque ter um filho com 100 anos é muito difícil. E ele teve esse filho que ele começou a esquecer-se de Deus, andar um pouco mais longe de Deus e começar a ficar mais com seu filho. E ele trocou de lugar as coisas, porque Deus é Deus e só Ele merece adoração. Qualquer coisa que eu colocar no lugar de Deus passa a ser o meu Deus. E vamos dizer que nas entrelinhas o que ele fez foi a começar a ter por Deus o seu filho. Aí começou o problema. Quando Deus pediu, eu quero teu filho como sacrifício, para Abraão deve ter sido um choque. A Bíblia não relata isso, mas deve ter sido um choque. Mas ele fez o quê? Não, Senhor, meu único filho. Pelo contrário, Senhor, me diz onde eu tenho que ir, que eu vou fazer. E ele foi até o fim, até a faca ir perto do garoto quando o anjo lhe segura pela mão. Isso é ser temente a Deus. Somos tementes a Deus? Obedecemos a Ele? Eu obedeço a Deus? Essas são as perguntas que a gente deve fazer, porque são as perguntas que nos aproximam de Deus. Eu estou fazendo as coisas certas, Senhor? Estou sendo reto? Estou sendo íntegro? Estou sendo temente a Deus? E o quarto ponto, que é muito importante, que eu acho o melhor de todos, né? Não que os outros não tenham valor, e que se desviava do mal. Jó era um homem que se desviava do mal. Algumas pessoas dizem que Jó, isso, né, não está na Bíblia, dizem que Jó, quando via as jovens, as moças bonitas, ele inclusive desviava o olhar para não incorrer em tentação. Isso é desviar-se do mal. Desviar-se do mal é quando você tem, às vezes, uma proposta de emprego, como a gente tem muitos relatos na igreja, de pessoas que perderam empregos bons por causa do sábado. Desviar-se do mal é quando eu posso focar de alguma coisa. Eu soube de tal irmão que fez isso, não quero falar isso, ou não quero ouvir sobre isso. O que é difícil, né? O que é difícil para nós hoje em dia. Nossa geração é uma geração que gosta de fofoca, porque nós somos doutrinados pela TV, através de Big Brother, através de outras coisas, que tem que ter fofoca. Isso é legal, só que a Bíblia condena isso. Desviar-se do mal é um dos grandes segredos para não cairmos em tentação. Quando nós nos desviamos do mal, Deus pode agir em nós muito mais. E Ele vai operar o agir e o querer em nós cada vez mais. E para finalizarmos, eu faço uma pergunta para vocês. Os problemas de vocês são grandes? São grandes? Deus é maior. Aquela frase batida e clichê: não diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga para o problema que você tem um grande Deus. Porque lá em Jó, 5, 17, diz assim: felizes são aqueles que Jesus corrigiu. Exatamente. Porque ele bate, mas ele fere, mas ele cura. Ele faz curativo. Sim. Porque se nós, isso quer dizer que se nós temos uma tribulação, às vezes a gente diz assim: Deus esqueceu da gente. Não. Isso aí tem que vir para nós acordar e chegar mais perto dele. Deus jamais se esquece da gente. Porque a gente se diz. Deve ser cansativa a situação, né? Distância, né? Sim. Viver nesse mundo em que nós estamos na contramão dele é cansativo. É como você pegar o seu barquinho, pegar o rio que vem vindo de lá para cá e você querer subir o rio. Não dá, meus irmãos. É difícil. Só que Deus nos dá força para fazermos. Se os problemas são grandes, Deus é maior. Porque Davi matou o gigante. Nós podemos matar os gigantes dos problemas que a gente tem na vida. A gente tem essas verdades. E o que mais me conforta na história de Jó, que é uma história que começa triste, porque ele perde 10 filhos numa tacada só, perde toda a sua riqueza, perde sua saúde, é que no final, lá em Jó 42, no verso 5, depois se vocês quiserem ler, eu vou ler aqui para vocês. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Em outras versões diz bem assim: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te contemplam. Nós aqui na Igreja da Concesso podemos contemplar diariamente os milagres que Deus faz na nossa vida. Uma igreja prestes a fechar, hoje tem nos sábados uma média de 25 pessoas.
isso não é mérito de seres humanos que estão aqui na frente, isso é mérito de Cristo. Isso não é mérito meu, seu, de qualquer outro que teve ali. Isso é mérito de Cristo. Deus usa as pessoas que aceitam vê-lo. E aí a obra cresce. Meu desejo para nós é que sejamos íntegros, retos, tementes a Deus e que nos desviemos do mal. Vamos orar? Vamos ficar em pé, por favor. Senhor Deus, assim como Jó foi um exemplo que você jogou na cara do inimigo, que ele era um homem reto, íntegro, que se desviava do mal, nós queremos ser assim, Senhor. Sabemos que nós sozinhos não podemos ser assim, mas aliados ao Teu Santo Espírito Consolador, nós podemos ser transformados dia a dia, degrau a degrau. Te pedimos, Senhor Deus, que perdoe os nossos pecados e as nossas faltas, e que venha transformar nossos corações para sermos homens e mulheres íntegros, retos, tementes a Ti, e que se desviam do mal. Que nós não sejamos como Jonas, Pai, que fujamos da Tua mensagem e da Tua missão, mas que sejamos como Jó. Que sejamos como Davi, que venceu um gigante, Senhor Deus. Que sejamos como José, que foi provado, testado para salvar os seus queridos, Pai. Que a gente consiga salvar os nossos queridos, a nossa casa, os nossos familiares, Senhor Deus. Eu te peço agora que cuide de cada um que está aqui, de seus familiares, despeça-os em paz. Que essa semana que é desconhecida para nós, o Senhor venha guiar cada passo, Senhor Deus. E que a nossa vida seja um testemunho vivo de Ti para as pessoas. Que as pessoas não se convertam pelo nosso muito falar, mas se convertam pela nossa vida, na vida delas. Que os nossos corações toquem os corações delas. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos. E Deus nos acompanhe essa semana.